Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, vamos dar nossa continuidade do nosso 24º dia. Estou misturando. Isso, 24º dia. Tá faltando agora só 4 dias para terminar nosso guia de produtividade. E você que não começou no início, né? Tá o checklist certinho no meu YouTube. Você pode assistir do primeiro até agora, nos 24 dias, né? Seguindo, são 30 dias consecutivos. E você pode buscar aí certinho e fazer atividade. Basta você ter apenas só o caderninho, né? É bom você ter um caderninho para você fazer exercício e também sua Bíblia. Nosso livro mais precioso que temos. Eu gosto de andar com as minhas duas aqui, ó, porque um é atualizado, o outro é mais antigo, né? De Alfredo de Almeida. E vamos começar? Vamos começar nossa leitura. Fizemos a leitura no dia 23 do capítulo 12, do 1 ao 19. Agora vamos continuar, né, do 20 até o versículo 50. Aí nós terminamos o capítulo 12. Eu estou informando direitinho, para você não ficar perdido aí. Então, vamos para a nossa leitura. Uma parte bem interessante, né, que eu estive aqui, ó. Jesus, o plano perfeito. Ele é um plano perfeito para nós, né? Quando a gente vive realmente em plenitude com Ele, é tudo perfeito. Quando a gente tem o olhar positivo, a gente consegue enxergar Ele em tudo, né? Tem um louvor que eu gosto muito de ouvir, que fala sobre isso. Esqueci, mas tem um louvor bem bonito. Tão lindo é cada momento, né? Que você sempre vai enxergar tudo perfeito. Quando a gente consegue reconhecer Ele em toda a nossa vida. E quando chega exatamente esse momento, é o momento que somos mais gratos a Ele, né? Você enxerga tudo perfeito. E Ele é o verdadeiro plano perfeito para nós. Quando nós estamos realmente sentindo completo, nós estamos dependentemente só dele. Deixar as preocupações, as ansiedades, tudo com Ele. A partir do momento que estamos muito ansiosos, muito preocupados, é porque nós não estamos dependentes 100% dele. Vamos para a nossa leitura? O título fala sobre Jesus aprendiz a sua morte. Aqui já está perto já da crucificação dele. Deixa eu ver aqui na outra Bíblia, que eu não abri não. Versículo 12. Isso. As mesmas coisas, praticamente. Vamos para a nossa leitura. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam uns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e aos dois juntos o disseram:
a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhe verdadeiramente que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará só ele. Mas, se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e aonde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Eu vou parar um pouquinho aqui, nessa parte que ele está falando do trigo, né? Se ele morrer, ele dará fruto. A gente tem que entender uma coisa, que todo momento nós estamos plantando, né? A todo momento estamos plantando, que seja coisas ruins ou que sejam as coisas boas. Nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. E essa parte que ele fala do trigo, né? Se morrer, colherá o fruto, né? Porque vai estar plantado na terra. E aqui segue também falando das obras, né? Porque lá em Tiago ele fala que a fé sem obra, ela é morta. Então tem que dar os frutos de vidas transformadas através de nós, ao anunciarmos a graça de Deus, né? E ele falando que aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará até a vida eterna. Então não podemos amar o mundo, né? Quando você não ama o mundo, está ali o privilégio de você ter a vida eterna. Ele fala: quem me segue precisa seguir-me. Não somente dizer que eu sigo a Deus, ou simplesmente você está indo só numa casa de oração, numa igreja, né? Mas tem que seguir a Ele. E aonde estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, o Pai o honrará, né? O Pai, nosso Deus. Ele vê a intenção do nosso coração, ele vê aquele que está servindo a Deus, o Espírito de verdade. Ele vai lhe honrar. Agora meu coração está perturbado. O que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: e já o glorificarei, e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha travejado. Outros disseram que o anjo lhe tinha falado, né, quando a voz sussurrou. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês, não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atirarei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? As pessoas não estavam entendendo, né? Disse-lhe Jesus então: por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Ande enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os compreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se torne filho da luz. Terminando de falar,
Jesus saiu e ocultou-se deles, né? A luz que ele fala era ele mesmo, era Cristo, mas as pessoas não estavam entendendo. Ele estava pedindo para as pessoas ali aproveitar enquanto ele estava ali por perto, enquanto a luz estava ali. Mas as pessoas não estavam entendendo, né, que ele era verdadeiramente Cristo, a qual ele ia morrer e ia ressuscitar. Por isso que as pessoas perguntavam: quem é esse que fala isso? A continuação. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Você vê que sempre vai ter alguém que não vai crer, né? Como sempre diz que tem esses ateus, né, que não crê em Jesus, que não crê que ele realmente existe, né, que ele veio à Terra. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E aqui foi revelado o braço do Senhor. Por essa razão, eles não podiam crer, porque disse Isaías no outro lugar: cegou os seus olhos e endureceu o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendem com o coração, nem se convertem e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas, por causa dos fariseus, não confessaram a sua fé, com medo de ser expulso da sinagoga, pois preferiram a aprovação do homem do que a aprovação de Deus. E até hoje existe isso, né? Deixa eu marcar aqui uma parte que eu achei muito interessante, já fico um marcadorzinho aqui na mão. Você vê que quando eu sempre falo essa parte do verso de Isaías, bem no início da Bíblia, desde Gênesis, ele já anunciava a vinda de Cristo, né? Para aquelas pessoas já antes de Cristo. E no livro de Isaías é o que fala mais com profundeza mesmo sobre a vinda de Jesus. É por isso que sempre eles vão citar versículos das frases do profeta Isaías, né? Que foi bem antes de Cristo. E uma parte bem interessante que a gente acabou de ler, né? Que muita gente creu nele, mas não confessava. Não queria demonstrar aquelas pessoas, aqueles fariseus que estavam ali, com medo de ser expulso, né? Porque eles temiam mais o homem do que temiam a Deus. E isso acontece hoje, né? Porque, tipo, a pessoa às vezes faz coisas, deixa de fazer coisas com medo do que o homem vai falar, mas sendo que Deus está vendo, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, né? Ele está ali vendo 24 horas, independente se você está em 4 paredes, né? Se ninguém humano está ali vendo, mas Deus está ali vendo, né? Não fica adiante se está temendo um homem, se não está temendo a Deus. Se todos nós vamos pagar pelos nossos atos, né? Pelos nossos comportamentos. A palavra de Deus diz que nós vamos pagar até aquilo que sai da vossa boca. Às vezes tira coisa da nossa boca, mas não pensa, né? E vamos pagar por isso. E naquela época também não era diferente, né? As pessoas estavam temendo o homem, mas não a Deus, né? Querendo a aprovação do homem. Tem gente que quer a aprovação. Às vezes você nem cabe naquele lugar, mas faz de tudo para estar ali naquela multidão, naquela aprovação de homens, mas não de Deus. Então Jesus diz em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas aquele que me enviou. Quem me vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Essa parte interessante aqui. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhe obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo.
Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, as próprias palavras que eu proferi, a condenar no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, eu digo exatamente o que meu Pai me mandou a dizer. Muitas coisas que Jesus, quando falava, as pessoas queriam, repreender, né? Mas ele estava tendo aquela autoridade, porque Deus estava falando por ele, né? Ele sempre fala, meu Pai que me enviou. E teve um momento que Jesus era Deus ao mesmo tempo, né? Aqui na Terra. Então, essa foi a nossa leitura de hoje, nosso dia 24. Bem interessante nessa parte que a gente leu, nessa outra Bíblia fala sobre, foi o 25, né? Porque aqui ele está em outra versão, né? E é tudo marcado, eu sempre gosto de marcar aí. Ele fala, né, da 25, quem ama a sua vida, perdê-la-á, que neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde estiver, ali estás também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Né? O que a gente leu na estante, mas em outra versão. E o 44 ao 47, né? Jesus disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas aquele que me enviou. E quem crê, vem a mim, aquele que me enviou. Eu sou a luz que vi o mundo, para que todo que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar. Você vê que uma parte bem interessante que você vê adiante, né? Nós estamos lendo o livro de João, mas assim, bem adiante, não sei, em Atos, Tiago, sempre fala a parte de julgamento, e Mateus também, né? Mateus 7 sempre fala, para a gente não julgar as pessoas. E Jesus fala, né, abertamente, que ele não veio para julgar, mas ele veio para salvar nós, né? Ele morreu para que nós pudéssemos ser salvos por ele, né? Derramou seu sangue por nós. E é muito bom a gente refletir essa parte e de reconhecer, né, o que Cristo veio fazer aqui na terra. Aqui em Mateus 7, como eu falei para vocês que falam, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juiz com que julgardes, sereis julgado. Com a medida com que tiveste medido, vós hão de medir a vós. Porque repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê as traves que está nos teus olhos. Como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, sendo que está uma trave no teu, né? Há uma parte bem interessante que Jesus falou, né? Que não adianta você estar julgando um, sendo que você não está se enxergando a si próprio. Ele mesmo não teve pecado nenhum, era perfeito, né? E não julgou, quanto mais o humano julgar, né? Bem interessante essa parte que ele fala, né? Que ele não julga, mas que ele vem salvar. Então, essa foi a nossa leitura de hoje. Em continuação, né, do exercício, aqui fala sobre a reflexão do dia, né? Jesus, ele fala sobre a sua morte. Se ele inicia aqui, ele já está falando sobre, ele está aprendiz à morte, né? Sua vida está alinhada ao propósito de Deus? Né? Se a gente prestar bem atenção
reflexão, o que a gente vem fazendo na Terra tem que ter um propósito. Todos nós temos um propósito, mas nem todo cumpre. Nem todo, se falasse se todo mundo veio aqui na Terra e cumpriu seu propósito, não cumpriu. Porque às vezes as pessoas não sabem nem quem elas são realmente em Jesus Cristo. Né? Às vezes as pessoas falam em Cristo, mas só da boca para fora, mas o coração não está verdadeiramente com Cristo. Né? Então a pergunta é: sua vida está alinhada com o propósito de Deus? Você achou seu propósito para que você cumprisse realmente aquilo que você veio fazer aqui na Terra? É uma reflexão muito interessante nessa parte, né? E é muito bom a gente refletir um pouco e perguntar a Deus: Senhor, eu estou cumprindo um propósito realmente? Através de mim está tendo vida transformada? Através de mim está tendo muitos frutos? Porque a gente veio para servir. Jesus mesmo falou: eu não vi para que fosse servido, mas foi para servir. A parte assim que Jesus falou. Deixa eu ver aqui direitinho, para não falar errado. Né? Mas tem um versículo que Jesus fala bem assim. Ele diz que veio para dizer, ele veio para servir. Deixa eu ver onde é que está escrito. Mateus 20, 28. Ao vivo. Vamos ver aqui. Ano falado. Errado. Bom. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muito. Né? Então, essa é a nossa missão, a gente servir com amor, né? De coração. Tudo que for fazer, fazer de coração. Então, vamos aqui para a continuação. Cuidando do corpo. Realize uma atividade física hoje. Escolha algo que te move, que te fortaleça. Cuidando da alma, né? Agora o exercício do eu sou. Interessante essa parte, né? Que é quando você vai realmente clarificar a sua identidade em Cristo, de quem verdadeiramente você é. Porque quando você nasce, você é perfeito aos olhos do Senhor. Mas a partir do momento que você vai crescendo, com as pessoas que estão lhe criando, né? Com palavras, comportamento, o jeito que ele tratam, a sua verdadeira identidade ela é distorcida. Né? Você não consegue enxergar verdadeiramente como você é. E é por isso que tem esse exercício da parte do eu sou, né? Porque você vai profetizar na sua vida as palavras positivas, né? Liste todas as suas características positivas e fortaleça sua identidade em Cristo, quem verdadeiramente você é. Não o que as pessoas falam que você é. Aí você fala: eu sou forte, sou corajosa, eu sou amada, eu sou maravilhosa, sou inteligente, né? Mesmo você crescendo, ouvindo que você era burro, você é inteligente, né? Isso é muito bom, que vai fortalecendo a nossa identidade em Cristo, não no homem. Aí embaixo tem o checklist do dia, né? Eu li a atividade, cuidei do meu corpo, cuidei da minha alma. Isso aí é para você marcar se realmente você fez isso num dia, se você não fez. No próximo dia, faça, né? Que é bom que fica tudo completo, certinho. E logo abaixo tem as anotações. Fica tudo embaixo do vídeo, né? Você pode pegar o seu caderninho e fazer a atividade todinha do caderno. E você que não começou do início, tá aí também o checklist lá completo, né, da guia de produtividade, desde o primeiro dia até o dia de hoje. Vamos continuar ainda até o dia 30. E é isso. Nosso dia 24 foi assim, né? Vamos agora, sabe o quê? Agradecer ao Pai. Graças te damos, ó Deus amado,
mais esse dia que o Senhor nos tem dado, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia que não tem fim. Ela se renova cada manhã. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de aprendizado, Pai amado. Nos ensina, Senhor, a gente enxergar a nossa verdadeira identidade em Ti, Pai amado. Que a gente possamos, Senhor, enxergar a nossa vida em Ti também, Pai amado e justo. Fortalece, Senhor, nosso Espírito Santo. Guia, Pai amado, e refrigera a nossa alma. Venha ao nosso encontro por caridade. Nos livras, nos guarda no teu mal. Abra teus caminhos, sim, para que possamos, Pai amado Santo, te servir e servir as pessoas, ao próximo que o Senhor colocar nas nossas vidas. A gente possa me enxergar, Senhor, o verdadeiro fundamento de vir aqui a esta terra. Por tudo te agradecemos. Só teu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Amém. E releia de novo, que esse capítulo é muito interessante. Sobre como Cristo fala, né? Ele diz que ele vê ao mundo como luz, que ele vem iluminar o nosso ser. E que possamos ser luz para outras pessoas também. Assim como ele foi luz para a multidão. Ele estava treinando aqueles discípulos, que possamos ter dentro de nós, que possamos iluminar no meio das trevas, né? Quando você realmente é luz, as pessoas percebem. Eu falo assim por experiência, porque já teve várias pessoas que já aconteceu em Uber, já aconteceu alguém vendendo coisa aqui na porta de minha casa, falando que eu carregava uma luz diferente. Aí perguntar, você é evangélica? Por quê? Se tem uma luz diferente, tem um brilho diferente. Então, aqueles que são da luz, eles resplandecem, né? E eles não se juntam com as trevas. É diferente. Que você possa ser luz por onde você passar. Que Deus abençoe grandemente.